Em 1986, eu vivi um processo bem difícil, que eu fiquei obsessivo com a musculação, com o treinamento físico. As academias estavam começando e eu ia com meu pai na Training Club, que era uma academia ali na Teodoro Sampaio, em frente à Praça Benedito Calixto. Né? E ele treinava o Ayrton lá, ele complementava o treino do Ayrton com algumas coisas lá na Training. E eu comecei a ficar obsessivo com o treinamento físico, eu fui mordido pelo mosquito da vigorexia, como eu falo, e comecei a treinar de sábado a sábado, estudava pela manhã, então só estudava e treinava, né? Não tinha energia para mais nada. E chegava e voltava para casa às 8, 9 da noite, e aí com isso eu comecei a não ter vida social, né? Fiquei ali um ano e meio com esse processo de vigorexia, sem saber que existe, né? Porque até hoje as pessoas não sabem que você ficar obsessivo com o crescimento muscular é um transtorno psíquico. Né? Existe o transtorno alimentar e existe o transtorno muscular também. Esses 18 meses que eu passei com vigorexia, eu era obsessivo assim com o crescimento muscular, porque é muito empolgante, né? Você vai ganhando músculo, vai ficando forte, aí vai aumentando carga. É um vício, você fica fissurado em crescer, em ficar grande. Né? E aí a vida fica girando em torno disso, né? Em termos de alimentação, de métricas muito rígidas de alimentação. Eu fiquei também, principalmente no jantar eu comia demais, porque tinha que ganhar peso e tem muito suplemento. Graças a Deus eu nunca tomei anabolizante, mas eu vi muitos amigos ali em poucos meses ficarem careca, crescer o queixo, tem vários efeitos colaterais que você vê ali. E foi uma faculdade de marombice, né? Tá coçando o nariz aqui. Foi uma faculdade em relação a esse universo da musculação pesada, a musculação com peso, que é muito sedutor. E uma coisa é você treinar pesado, outra coisa é você trabalhar com cargas extremas, né? Porque é isso. Então, quando você vai para o extremo, seja em relação a desafios de treinamento aeróbico ou de fortalecimento, é como se fosse uma droga pesada. Você fica fissurado naquilo, só pensa naquilo. E o resultado é que machuca muito. Eu tive duas tendinites, uma em cada ombro e uma terceira no cotovelo. Então, assim, é uma carga localizada que cobra um preço muito grande, ainda mais se a transição for rápida. No meu caso foi rápida, né? Eu cheguei a fazer com 100 quilos supino, fiquei muito grande, muito forte, muito inchado, muito bombado, de forma natural, mas que é muito ruim, porque eu tive uma depressão, fiquei deprimido, chegou uma época ali que eu estava muito deprimido, porque eu não tinha vida social, minha vida girava em torno dessa obsessão com crescimento muscular. Aí eu percebi que era muito perigoso e foi quando eu descobri o cardiovascular, a paixão pela corrida. O que me tirou o remédio que eu tomei foi começar a correr e meditar e parar de treinar, né? De parar de ir para academia. Então eu cortei essa obsessão e para mim foi muito importante. Eu queria deixar bem claro que eu não sou contra a musculação com peso. Qualquer ferramenta pode ser positiva. E nem sou contra o no pain no gain, porque assim, né, as pessoas veem eu falando tanto contra, né, trazendo outro universo do treinamento com moderação, treinamento na medida exata, que é fácil pensar que eu sou contra o no pain no gain. Né? Então existem várias formas de treinar. Então assim, para cada pessoa existe um modelo que vai se adaptar melhor. Eu só coloco a questão que quando vai por excesso, né, até o no pain no gain ele pode ser positivo para alguns perfis, pessoas específicas que se dão bem com isso, né, que gostam de treinar um pouco mais num limite maior e se dá bem, né, acaba sendo, só pode ser saudável. Então, assim, só para falar que não existe, senão eu caio numa polarização de falar, então a minha verdade é a única verdade, então o treinamento com moderação ele é perfeito para todo mundo. Não. Tem gente que gosta de treinar mais pesado, mas quando vai para um extremo é perigoso. Né? Então, assim, e não serve para todo mundo, não é todo mundo que gosta de lidar com esse sofrimento, né, no treinamento físico, de levar para um extremo muito grande. Tem gente que gosta e que se dá bem e que tem uma longevidade. Então, é tudo muito relativo. Né? Eu só queria colocar isso, que é como se fosse na política. Imagina que no treinamento físico existe também a extrema direita, né, que são os marombeiros ali
com um nível de obsessão muito grande, um pensamento muito fechado no treinamento. Existem os moderados, que eu me coloco nesse lugar de moderação, de conseguir ver os dois lados, entender os dois lados e mediar um pouco isso. E existe a extrema esquerda, que são as pessoas que estudam o movimento de uma forma mais intelectual. No caso, eu vivi a experiência com a minha irmã, a Rosane. Ela foi estudar na Bélgica, ela se formou em fisioterapia e foi estudar na Bélgica com a Mézières e a Béziers, acho que é Béziers. Acho que estou misturando aqui, mas são o pessoal das cadeias posteriores. E tinha um preconceito muito grande com fortalecimento, como se não precisasse fazer fortalecimento. Então você vê que existe, em todo lugar existe o ser humano, ele polariza muito. E tem os extremistas, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então eu acho que a gente tem que buscar, sempre tento ser uma voz de moderação, uma voz de pensar que não existe verdade absoluta, mas que você tem que começar a abrir a cabeça e pensar o treinamento físico em relação ao que se encaixa para você especificamente, não o que está na moda. É o que serve para você. Você gosta de sofrer, você gosta de um trabalho mais na medida exata, porque a moderação é a medida exata, né? Então por isso que eu falo, você pode também trabalhar num ponto que você não fica com tanta dor no dia seguinte, você recupera mais rápido, que é esse ponto, né, exato, que por coincidência os atletas trabalham muito nesse ponto, porque os atletas não podem trabalhar com exagero, então é um trabalho extremamente moderado, muito cuidadoso, até fisioterápico na verdade. E claro que tem momentos que o trabalho fica intenso também, mas para aquele atleta ele está bem adaptado. Então essa que é a confusão. Poxa, mas o atleta treina super forte? Não, ele está bem adaptado àquilo. Se ele exagerar, ele machuca, ele não pode lidar com lesão. O treinamento não pode ser um elemento a mais para correr o risco, né, de aumentar o desgaste articular, muscular. Então o convite que eu faço é esse treinamento realmente num outro lugar. É só isso, né? E sem extremismo e sem ser dono da verdade. Isso é o mais importante.